Sempre achei que tinha tudo o que uma mulher poderia desejar. Um casamento estável, uma bela casa em um bairro tranquilo e um marido que, embora não fosse perfeito, me amava. Ou assim eu pensava. Meu nome é Lucia, e esta é a história de como minha vida perfeitamente organizada desmoronou em um piscar de olhos, levando-me a um caminho de paixão, traição e, finalmente, redenção. Tudo começou há alguns meses, em uma tarde de verão aparentemente comum. Eu estava voltando das compras para casa, carregada de sacolas de supermercado, quando o vi pela primeira vez. Ele estava parado no elevador, com um sorriso caloroso e olhos que pareciam penetrar diretamente em minha alma. Ele era alto, com cabelos escuros e um ar de mistério que me intrigou imediatamente. "Deixe-me ajudá-la com essas malas", disse ele, estendendo as mãos para mim. Sua voz era suave, com um leve sotaque que não consegui identificar. "Oh, obrigada", respondi, sentindo meu estômago formigar quando nossas mãos se tocaram enquanto eu lhe passava as sacolas. "Eu sou Lucia, moro no 5B. "Muito prazer, Lucia. Eu sou Alejandro. Acabei de me mudar para o 5A. Parece que vamos ser vizinhos." Naquela época, eu não tinha ideia de como aquelas simples palavras mudariam o curso de minha vida para sempre. Os dias seguintes se passaram com uma estranha mistura de expectativa e culpa. Passei a me arrumar mais do que o normal antes de sair de casa, na esperança de encontrar Alejandro no corredor ou no elevador. Toda vez que o via, sentia uma centelha de excitação que não experimentava há anos. Meu marido, Carlos, parecia não notar nada. Ele estava imerso em seu trabalho, como sempre, chegando tarde em casa e mal prestando atenção em mim. Houve um tempo em que isso me incomodava, mas agora eu me via secretamente grata. Por isso. Isso me dava mais oportunidades de cruzar com Alejandro. Nossos encontros casuais se tornaram mais frequentes. Uma conversa no elevador se transformava em um convite para um café. O café se transformou em longas conversas no parque próximo. E antes que eu percebesse, estava compartilhando meus sonhos, medos e frustrações com ele de uma forma que não fazia com ninguém há anos. Nem mesmo com Carlos Alejandro. Me ouviu com uma atenção que me fez sentir especial, valorizada. Ele me olhava como se eu fosse a única mulher no mundo. E isso despertou em mim sentimentos que eu pensava ter. Esquecido. A culpa ainda estava lá, à espreita nos cantos da minha mente. Mas eu achava cada vez mais fácil ignorá-la. Certa noite, depois de um jantar particularmente tranquilo com Carlos, me vi batendo à porta de Alejandro. Eu não sabia exatamente o que estava procurando, mas quando ele abriu a porta e vi a intensidade em seus olhos, soube que não havia mais volta. "Lucia", ele sussurrou, e naquela simples palavra eu pude sentir todo o desejo reprimido por semanas. Não havia necessidade de mais palavras. Em um instante, seus lábios estavam nos meus e eu me entreguei a um beijo, apaixonado que fez meus joelhos tremerem. Suas mãos percorriam meu corpo com uma urgência que espelhava a minha própria. Naquele momento, nada mais importava. Nem meu casamento, nem meus votos, nem a culpa que eu sabia que viria depois. Aquela noite marcou o início de nosso caso clandestino. Nós nos encontrávamos às escondidas, roubando momentos de paixão em qualquer oportunidade que aparecesse. Um encontro furtivo no porão do prédio, um beijo roubado no elevador quando ninguém mais estava olhando, noites inteiras em seu apartamento quando Carlos estava fora a negócios. Cada encontro era uma mistura inebriante de excitação e remorso. A adrenalina do proibido se misturava com o medo constante da descoberta. Mas a conexão que eu sentia com Alejandro era forte demais para resistir. Ele me fazia sentir viva, desejada e apreciada, de uma forma que eu não experimentava há muito tempo. Os meses se passaram e nosso relacionamento se intensificou. Não era mais apenas um caso físico. Eu estava me apaixonando profundamente por Alejandro. Ele me falou sobre um futuro juntos, sobre deixar tudo para trás e começar uma nova vida. Parte de mim ansiava por essa possibilidade, mas outra parte
De mim se agarrava a segurança do meu casamento, a vida que eu havia construído com Carlos. Minha vida se tornou um constante ato de equilíbrio. Durante o dia, eu era a esposa perfeita, cuidando da casa e mantendo as aparências. À noite, eu me tornava a amante apaixonada, explorando novos limites de prazer e conexão emocional com Alejandro. Eu estava vivendo em dois mundos paralelos e achava cada vez mais difícil mantê-los separados. Carlos começou a notar mudanças em mim. Eu me perguntava por que ele sorria mais, porque às vezes parecia mais distante. Ele inventava desculpas, falava sobre novos hobbies ou amizades, qualquer coisa para manter a fachada. Cada mentira pesava em minha alma, mas eu não conseguia me conter. A excitação do meu relacionamento com Alejandro era como uma droga da qual eu não podia prescindir. Certa noite, depois de um encontro particularmente intenso com Alejandro, voltei para casa me sentindo culpada e confusa. Carlos estava acordado, esperando por mim na sala de estar. "Onde você estava?" ele perguntou. Sua voz era uma mistura de preocupação e suspeita. Fui dar uma volta, menti, evitando seu olhar. Precisava clarear meus pensamentos. Carlos me encarou por um momento e pude ver a dor em seus olhos. Será que ele sabia de alguma coisa? Será que ele estava desconfiado? O medo me paralisou por um instante. "Lucia", ele finalmente disse, "sinto que estou perdendo você. O que está acontecendo conosco?" Sua vulnerabilidade me atingiu como um soco no estômago. Pela primeira vez em meses, vi o homem por quem havia me apaixonado anos antes. O remorso tomou conta de mim e, por um momento, pensei em confessar tudo, mas o medo de perder tudo me impediu. "Estou bem, Carlos", respondi, forçando um sorriso. "Só estou passando por um momento difícil. Isso vai passar." Naquela noite, deitada ao lado de Carlos, não consegui dormir. A culpa me atormentava e comecei a questionar todas as minhas decisões. Valia a pena arriscar meu casamento, minha estabilidade, pela paixão que sentia por Alejandro? Era realmente amor o que eu sentia por ele ou apenas a emoção do proibido? Os dias seguintes foram um turbilhão de emoções. Tentei me distanciar de Alejandro, buscando clareza em meus pensamentos. Mas ele não estava disposto a me deixar ir tão facilmente. Suas mensagens se tornaram mais insistentes, seus olhares mais intensos, quando passávamos um pelo outro no prédio. Uma tarde, quando eu estava sozinha em casa, Alejandro bateu à minha porta. Seu rosto estava tenso, seus olhos brilhavam com determinação. "Não podemos continuar assim, Lucia", disse ele assim que abri a porta. "Eu amo você e sei que você também me ama. Está na hora de tomarmos uma decisão." Meu coração estava batendo forte. Parte de mim queria se jogar em seus braços, dizer que sim, que eu abriria mão de tudo por ele. Mas outra parte, a parte racional, me lembrava de tudo o que estava em jogo. "Alejandro, por favor", eu implorei. "Preciso de mais tempo." "Isso não está sendo fácil para mim." "Mais tempo?", respondeu ele, com frustração evidente em sua voz. "Estamos jogando esse jogo há meses, Lucia. Não posso mais continuar sendo seu segredo. Ou estamos juntos de verdade, ou isso acaba aqui e agora." Suas palavras me atingiram em cheio. A realidade da situação me atingiu como um balde de água fria. Eu estava vivendo em uma fantasia, acreditando que poderia ter o melhor dos dois, mundos sem consequências. "Preciso pensar", disse finalmente, fechando a porta antes que eu pudesse responder. Desabei no sofá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como cheguei a esse ponto? Como permiti que as coisas ficassem tão fora de controle? Os dias seguintes foram um inferno. Evitei Alejandro o máximo que pude, enquanto tentava desesperadamente me reconectar com Carlos. Mas a culpa e o medo constante me impediam de ser eu mesma. Carlos percebia que algo estava errado, mas eu continuava mentindo, cavando um buraco cada vez mais fundo. Certa noite, depois de um jantar particularmente tenso com Carlos, recebi uma mensagem de Alejandro. "Se você não contar a verdade ao seu marido, eu contarei." Entrei em pânico.
Meu mundo inteiro estava prestes a desmoronar, e a culpa era inteiramente minha. Fiquei acordada a noite toda, pesando minhas opções, procurando uma saída que eu sabia que não existia. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu contaria a verdade a Carlos. Aceitaria as consequências de meus atos, quaisquer que fossem. Era a coisa certa a fazer, embora também fosse a coisa mais difícil que eu já havia feito em minha vida. Fiquei esperando Carlos chegar do trabalho. Cada minuto era uma tortura. Quando ele finalmente chegou, pedi que se sentasse comigo no sofá. Carlos, comecei com a voz trêmula. Tenho algo para lhe contar. Naquele momento, quando eu estava prestes a confessar tudo, a campainha tocou. Meu coração parou. Eu sabia quem era antes mesmo de abrir a porta. Alejandro estava ali. Seu rosto era uma máscara de determinação. Sinto muito, Lucia, disse ele, entrando no apartamento. Mas isso tem que acabar. Carlos se levantou do sofá, confuso e alarmado. O que está acontecendo aqui? Ele perguntou, olhando alternadamente para Alejandro e para mim. O momento que ele havia temido por tanto tempo finalmente havia chegado. Não havia escapatória. Não havia mais mentiras que pudessem me salvar. Era hora de encarar a verdade. Carlos, eu disse, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava tendo um caso. Com Alejandro sinto, muito, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Observei o rosto de Carlos passar da confusão para a dor e, finalmente, para a raiva. Alejandro permaneceu em silêncio, como se de repente tivesse se dado conta da magnitude do que havia feito. Quanto tempo? Perguntou Carlos. Sua voz mal era um sussurro. Meses, respondi, incapaz de olhá-lo nos olhos. Carlos caiu no sofá, com o rosto entre as mãos. O peso da minha traição parecia esmagá-lo. Eu a amo, interveio Alejandro, quebrando o silêncio. Nós queríamos ficar juntos, mas... Cale a boca, gritou Carlos, levantando-se em um pulo. Você não tem o direito de estar aqui. Saia da minha casa. Alejandro olhou para mim procurando apoio, mas eu estava paralisado. Não conseguia me mover, não conseguia falar. Tudo o que eu temia estava acontecendo diante dos meus olhos, e era pior do que eu imaginava. Lucia, disse Alejandro, sua voz suplicante, vamos embora. Vamos deixar tudo isso para trás. Podemos começar de novo, juntos. Por um momento, considerei sua oferta fugir, deixar toda a dor e a vergonha para trás. Mas quando olhei para Carlos, vi tudo o que estava prestes a perder. Anos de história, confiança, um amor que, embora tivesse esfriado, ainda era real. Não posso, Alejandro. Eu finalmente disse. Sinto muito, mas não posso ir, embora com você. Observei a esperança desaparecer de seus olhos, substituída por uma mistura de dor e resignação. Sem dizer mais nada, ele se virou e saiu do apartamento, fechando a porta atrás de si. Fiquei sozinha com Carlos. O silêncio entre nós estava carregado de emoções não ditas. Finalmente, criei coragem para olhar para ele. Carlos, não diga nada. Ele me interrompeu. Não quero ouvir suas desculpas. Não agora. Ele se levantou e foi para o quarto. Eu o segui, com medo do que ele poderia fazer. O que você vai fazer? Perguntei, vendo-o tirar uma mala do guarda-roupa. Vou embora, respondeu ele sem olhar para mim. Preciso de tempo para pensar, para processar tudo isso. Por favor, implorei. Podemos conversar sobre isso, podemos resolver isso. Ele fez uma pausa por um momento. Seus olhos encontraram os meus. Vi neles uma mistura de mágoa, raiva e o mais doloroso, decepção. Consertar? Perguntou ele com amargura. Como vamos consertar isso, Lucia? Você está vivendo uma mentira há meses. Traiu nossa confiança, nosso casamento. Não sei se há algo para consertar. Suas palavras me atingiram com força, porque eu sabia que ele estava certo. Eu havia destruído algo precioso, algo que talvez nunca mais recuperasse. Eu o observei arrumar as coisas em silêncio, sem poder dizer mais nada. Quando terminou, ele se dirigiu à porta.
Antes de sair, ele se virou para mim uma última vez. Eu amei você, Lucia, disse ele, com a voz embargada pela emoção. Espero que tenha valido a pena. E com isso, ele saiu, deixando-me sozinha com o peso de minhas ações. Os dias que se seguiram foram um borrão de lágrimas, arrependimento e solidão. O apartamento, antes cheio de vida e lembranças compartilhadas, agora parecia um mausoléu do meu casamento fracassado. Cada canto me fazia lembrar de Carlos, da vida que havíamos construído juntos e que eu havia destruído com minhas ações. Tentei entrar em contato com Carlos várias vezes, mas minhas ligações iam direto para o correio de voz e minhas mensagens não eram respondidas. A incerteza estava me matando. Será que ele voltaria? Será que eu tinha perdido meu marido para sempre? Alejandro também tentou entrar em contato comigo, mas eu o bloqueei em todos os lugares. Vê-lo ou falar com ele só tornaria as coisas mais difíceis. Além disso, percebi que o que eu sentia por ele não era amor verdadeiro, mas uma mistura tóxica de luxúria e a emoção do proibido. Agora que a bolha havia estourado, eu podia ver claramente como nossa conexão tinha sido superficial. Uma semana após o confronto, recebi uma mensagem de texto de Carlos. Estarei em casa amanhã para pegar algumas coisas, precisamos conversar. Essas simples palavras me encheram de um misto de esperança e pavor. Ele viria para tentar consertar as coisas ou para acabar de vez com o nosso casamento? Fiquei acordada a noite toda, repassando em minha mente tudo o que eu queria dizer a ele. Queria explicar a ele por que tinha feito o que fiz, embora eu mesma não entendesse completamente. Queria implorar-lhe que me desse outra chance, prometer-lhe que eu mudaria, que seríamos felizes novamente. Quando ele finalmente chegou, fiquei surpresa com sua aparência mudada. Ele parecia ter envelhecido anos em apenas uma semana. Seus olhos, antes cheios de amor quando olhavam para mim, agora estavam sem brilho e distantes. Carlos, comecei, minha voz tremendo. Ele ergueu a mão para me impedir. Antes de dizer qualquer coisa, Lucia, preciso que você me ouça, disse ele com a voz firme, mas cansada. Passei a última semana pensando sobre nós, sobre nosso casamento, sobre tudo o que passamos juntos, e cheguei a uma conclusão. Meu coração batia forte, com medo do que ele poderia dizer em seguida. O que você fez, continuou ela, me magoou profundamente. Você traiu minha confiança da pior maneira possível, mas também percebi que não tenho sido o melhor marido nos últimos anos. Eu estava tão concentrado em meu trabalho, em construir uma vida perfeita para nós, que me esqueci do mais importante: cuidar dela e apreciar o que tínhamos. Suas palavras me surpreenderam. Eu não esperava que ele assumisse parte da responsabilidade. Isso não justifica o que eu fiz, disse eu, entre lágrimas. Sinto muito, Carlos. Se eu pudesse voltar atrás, mas não podemos voltar atrás. Ele interrompeu. O que está feito, está feito. A questão é, o que vamos fazer agora? Ela me olhou diretamente nos olhos e pela primeira vez em muito tempo, senti que ela realmente me via. Não como a esposa perfeita que eu sempre tentei ser, não como a traidora que eu havia me tornado, mas como a mulher imperfeita e humana que eu realmente era. Eu amo você, Lucia, disse ela finalmente, com a voz um pouco trêmula. Apesar de tudo, eu a amo e acho que vale a pena tentar salvar nosso casamento. Mas não será fácil. Precisaremos de ajuda profissional e ambos teremos de nos esforçar muito para reconstruir a confiança e o amor que um dia tivemos. As lágrimas escorriam livremente pelo meu rosto. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Depois de tudo o que eu havia feito, Carlos estava disposto a me dar, a nos dar, outra chance. Farei o que for preciso, prometi, pegando suas mãos nas minhas. Eu amo você, Carlos. Cometi um erro terrível, mas juro que farei tudo o que puder para ganhar sua confiança novamente. Nós nos abraçamos e, naquele momento, senti um vislumbre de esperança.
Eu sabia que o caminho a seguir seria difícil e cheio de obstáculos, mas estava disposta a enfrentá-los se isso significasse salvar nosso casamento. As semanas e os meses que se seguiram foram um desafio constante. Começamos a frequentar a terapia de casais, onde tivemos de enfrentar verdades incômodas sobre nós mesmos e nosso relacionamento. Houve momentos de dor, de raiva, de frustração. Dias em que parecia que não estávamos avançando e outros dias em que parecia que estávamos dando um passo para trás a cada 2 passos para frente. Tive de aprender a ser totalmente transparente com Carlos, a compartilhar meus pensamentos e sentimentos mais profundos, mesmo aqueles que me deixavam constrangida. Ele, por sua vez, teve de aprender a expressar suas necessidades e a não considerar nosso relacionamento como algo garantido. Aos poucos, começamos a nos reconectar, começamos a namorar novamente, redescobrindo um ao outro. Conversávamos por horas, compartilhando nossos medos, nossos sonhos, nossas esperanças para o futuro. E lentamente, muito lentamente, a confiança começou a renascer entre nós. Não foi um processo fácil ou rápido. Houve momentos em que a culpa me dominou, quando senti que não merecia o perdão de Carlos. Houve dias em que ele lutou contra seus próprios demônios, com a imagem mental da minha infidelidade atormentando-o, mas permanecemos firmes em nosso compromisso de salvar nosso casamento. 1 ano depois daquela noite fatídica em que tudo veio à tona, Carlos e eu decidimos renovar nossos votos. Não foi uma grande cerimônia, apenas nós dois, nosso terapeuta como testemunha, e as promessas sinceras de 2 pessoas que passaram pelo inferno juntas e saíram mais fortes do outro lado. Minha história ainda não acabou. Por favor, considere a possibilidade de se inscrever no canal. Obrigado. Voltemos à história. Enquanto estávamos ali, olhando nos olhos um do outro e prometendo mais uma vez nos amarmos e nos respeitarmos, percebi o quanto havíamos crescido, tanto individualmente quanto como casal. Não éramos mais as mesmas pessoas que haviam se casado anos antes. Havíamos amadurecido, aprendido lições difíceis e agora estávamos conscientemente escolhendo ficar juntos, com uma compreensão muito mais profunda do que significava amor e compromisso. A vida continuou. Tivemos que nos mudar daquele prédio, pois as lembranças eram muito dolorosas para nós dois. Começamos de novo em uma nova casa, livre dos fantasmas do passado. Alejandro tornou-se uma lembrança distante, uma lição aprendida da maneira mais difícil. Com o tempo, a ferida da minha infidelidade começou a cicatrizar. Ela nunca desapareceu completamente. Sempre faria parte de nossa história, mas não era mais o centro de nossas vidas. Aprendemos a falar abertamente sobre nossos sentimentos, a abordar os problemas antes que eles se tornassem crises. Nossa comunicação melhorou muito, e com ela, nossa intimidade e conexão. 5 anos depois daquela noite que quase destruiu nosso casamento, Carlos e eu estávamos sentados na varanda de nossa nova casa, assistindo ao pôr do sol. Nossas mãos estavam entrelaçadas, um gesto simples, mas significativo. Você já imaginou que chegaria a esse ponto? Perguntou-me Carlos, com sua voz suave e reflexiva. Pensei em tudo o que havíamos passado, o quanto tínhamos chegado perto de perder tudo e o trabalho árduo que havíamos feito para chegar onde estávamos agora. Sinceramente, houve momentos em que eu não acreditei, admiti. Mas sou muito grato por termos conseguido. Carlos apertou minha mão. Eu também, disse ele. Sabe, às vezes acho que o que aconteceu, por mais terrível que tenha sido na época, nos tornou mais fortes. Isso nos forçou a enfrentar problemas que estávamos ignorando há anos. Assenti com a cabeça, entendendo exatamente o que ele queria dizer. Isso nos forçou a crescer, a sermos pessoas melhores e parceiros melhores. Exatamente. Carlos sorriu. Eu não mudaria o que temos agora por nada no mundo. Enquanto o sol se punha no horizonte, pintando o céu em tons de dourado e rosa, refleti sobre a jornada que havíamos percorrido. Eu havia cometido um erro terrível,
que quase me custou tudo o que eu amava. Mas, por meio da dor, do arrependimento e do trabalho árduo, encontramos uma maneira de nos curarmos e crescermos juntos. Meu caso com Alejandro, que antes parecia tão excitante e cheio de paixão, agora era visto como o que realmente era: uma distração superficial dos problemas mais profundos da minha vida e do meu casamento. A verdadeira paixão, o verdadeiro amor, era o que eu havia construído com Carlos ao longo dos anos, o que havíamos lutado tanto para preservar e reconstruir. Aprendi que o amor não é apenas um sentimento, mas uma escolha que você faz todos os dias. É o compromisso de estar ao lado de seu parceiro, nos bons e nos maus momentos. É a disposição de ser vulnerável, de admitir seus erros e trabalhar para melhorar. É a decisão de escolher seu parceiro sempre de novo, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Minha infidelidade foi o maior erro de minha vida, mas também foi o catalisador da mudança mais significativa. Ela me ensinou o verdadeiro valor da honestidade, a importância da comunicação aberta e o poder transformador do perdão genuíno. Agora, ao olhar para o futuro, não tenho mais medo dos desafios que estão por vir. Sei que Carlos e eu podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Passamos pelo fogo e saímos mais fortes, mais sábios e mais unidos do que nunca. Esta é a minha história. Uma história de amor, traição e redenção. Uma história que me lembra todos os dias da sorte que tenho e de como estive perto de perder tudo. É um lembrete constante de que o amor verdadeiro exige trabalho, honestidade e comprometimento, mas que no final vale a pena todo o esforço. Quando o sol finalmente desaparece no horizonte, olho para Carlos e sinto uma onda de amor e gratidão. Percorremos um longo caminho, e embora eu saiba que ainda temos um longo caminho a percorrer, estou entusiasmada com cada passo que daremos juntos, porque agora sei que o amor verdadeiro não é perfeito, é imperfeito, é difícil, é complicado. Mas quando duas pessoas estão dispostas a lutar por ele, a crescer juntas e a perdoar, ele pode ser a força mais poderosa e transformadora do mundo. E essa, afinal de contas, é a lição mais valiosa que aprendi.